Galera, o presidente do Corinthians surpreendeu a todos e anunciou o novo técnico que vai atuar em 2023 com o time do Corinthians na Libertadores, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Se trata do Fernando Lázaro, que é um cara que já esteve à frente do Corinthians em outra oportunidade, né? Quando foi interino depois da saída do Silvinho, e o Fernando Lázaro agora é efetivado técnico profissional do time do Corinthians para o próximo ano. O torcedor não gostou muito, o torcedor esperava, né, um nome, um técnico de nome, um técnico europeu, mas não foi o que aconteceu, né? O presidente do Corinthians anunciou o Fernando Lázaro, né, o técnico que conhece a equipe, está há mais de 20 anos trabalhando junto ao time profissional e pela primeira vez foi efetivado como técnico principal do time do Corinthians. Ele vai decidir todas as decisões do time do Corinthians na próxima temporada, galera. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do Corinthians aqui no nosso canal, galera. E lembrando, o link vai estar na descrição, crédito total ESPN do Grupo Disney. Bora lá reagir mais o programa do Sport Center falando tudo sobre o time do Corinthians e o novo técnico Fernando Lázaro. Ele era parte da comissão técnica, aí sim, né? Ele era um integrante da comissão Copa. na Copa anterior. No ciclo anterior ele fazia parte da comissão técnica. Ele fazia parte da comissão técnica do Tite lá já no Corinthians. Sim, né? ele tem 20 anos de Corinthians, né? 20 anos de clube. Eu conheço o Lázaro... Vai lá. Vamos só ver aqui, Zé, então, o anúncio e depois alguns números do Fernando Lázaro, que é o novo técnico do Corinthians. Era um observador, então, da seleção brasileira. E aí o Corinthians, no dia de hoje, foi lá, estreia, abertura da Copa, tá, Fernando Lázaro. Né, Zupac? Foi mais ou menos assim. Na abertura da Copa, você anuncia o técnico, fala, poxa, que isso, né? Talvez justamente pra... Abafar? Não sei se pra abafar, né, mas... Não é, vamos falar que não era o período de maior engajamento. Claramente do post, não. Claramente não. E aí vamos ver o que o Fernando Lázaro falou então ao ser anunciado. Vamos ver. Fala, fiel, Fernando Lázaro, e chegou a hora. Queria em primeiro lugar agradecer à direção pela confiança no meu trabalho e por mais de 20 anos no departamento profissional fui fazendo a minha caminhada passo a passo para me sentir preparado para assumir esse desafio. Também por mais de 20 anos, do outro lado, sei muito bem o peso dessa camisa, sei o que é ser Corinthians. É uma grande honra e um grande desafio assumido para 2023 e com muito trabalho vamos buscar muitas conquistas. Tamo junto. A gente já vai colocar também números do Fernando Lázaro naquele intervalo. Só contextualizando a camisa que ele mostrou, é uma camisa, para quem não sabe, o Fernando é filho do Zé Maria, o maior lateral direito da história do Corinthians, que foi campeão do mundo em 70, era reserva do Carlos Alberto na Copa de 70. O Zé sempre foi um lateral muito bom e muito atrelado à sua raça, à sua entrega, e teve um jogo em que o Zé estava ensanguentado e a camisa do Zé Maria ficou ensanguentada e o Corinthians recentemente lançou uma réplica ensanguentada, entre aspas, e por isso o Fernando mostra a camisa do pai dele, né? Então ele nasceu ali no clube, ele é filho de um dos maiores jogadores da história do Corinthians. E o Zé conviveu com ele lá, Zé. Não, eu convivo, eu fico feliz, rapaz, fico feliz porque eu vi o Fernando, ele levava xerox. Tá brincando? Ele fazia parte do departamento de administração com a Dilcinho, né? Então ele pegava o papel, levava lá para o departamento profissional, depois ele levava lá no vestiário. Pô, eu fico muito contente, mas muito contente mesmo por vê-lo chegar nesse lugar. Por vê-lo chegar e assumir ser treinador do Corinthians nesse momento. Porque foi uma luta, uma caminhada. Quem conhece sabe o quanto é difícil lá no Corinthians, os meios políticos, né? Os corredores, bastidores. E ele conseguiu chegar onde ele chegou com fruto de um trabalho, de dedicação. Um menino, gente boa demais. Ele é nota 1, não é um nota 1 milhão, ele é nota mais que 1 milhão, porque é um cara fantástico, uma educação. Né? O pai dele deu uma educação. Eu ontem mesmo falando com o Zé, estive com o Zé também, o pai dele é o reflexo do pai, né? Exatamente, quem conhece o Zé Maria sabe, um menino de coração gigante. Eu desejo toda a felicidade para ele nessa nova carreira, né? Espero só que o Corinthians, a impressão que dá é que o Corinthians, sabe que não tem tu, vai com tu mesmo. Né? Só espero que o Corinthians não se comporte mal com ele. Não espere chegar no Campeonato Paulista, dar errado e mandá-lo embora. Né? Porque eu acho que a impressão que dá que passa é essa. Porque primeiro venderam a imagem Vitor Pereira, vamos buscar um novo português, o Brasil, vamos querer treinadores estrangeiros e tal. E aí, o Fernando Lázaro. Nada contra o Fernando, hein?
Não, Nada você tá contra o elogiando Fernando. Eu até estou elogiando, porque ele é muito capacitado, estudou demais, só que agora é uma nova função. O ano passado ele assumiu essa função do Vitor Pereira, quando o Silvinho saiu. Só que ele sempre deixou claro, olha, eu estou só aqui só para passar o bastão. Agora não, agora ele vai ter que tomar decisões. Os jogadores que estão lá vão precisar ajudá-lo também, né, Irão? Acho que esse tem é um que ponto. ajudar. A relação dele com os jogadores, a autoridade. Essa é uma curiosidade que eu tenho. Porque ele vai ter que tomar decisão, né, vai ter que tomar as decisões para a escolha de jogador, sistema de jogo. Agora ele tem um desafio, já começa com um desafio, porque ele vai ter que fazer uma reformulação no elenco. Porque precisa, quem ele vai contratar, quem ele vai dispensar, quem fica, quem sai, como ele vai lidar com isso, qual o sistema tático que ele vai escolher para poder jogar, ou ele vai jogar de acordo com os homens com o grupo que ele tiver nas mãos, e ele vai ter que tomar as decisões. Então ele deixa de ser o querido, teoricamente, né, porque os caras eles se aproximam muito dos auxiliares. Por que esse amor, né, pelos auxiliares? Porque os jogadores não têm a mesma afinidade que tem com o treinador, muitas vezes para contar os problemas. Fui contar as vitórias, as derrotas, né? Fui em tal coisa, fiz aquilo e tal. Então, os auxiliares normalmente são os caras que captam tudo e levam para o treinador. Mas também não é o auxiliar que toma a decisão. Sim, e não toma. Você agora não joga. Agora ele vai ter que tomar a decisão. Vai ter que administrar o Roger Guedes quando fizer biquinho, sabe? Essas coisas. Vai ter que administrar uma série de coisas que quando você assume, como treinador, você tem que tomar. Mas eu acho que ele tem capacidade para isso. Ele tem uma pessoa do lado que eu acho que ele pode passar, pai, como é que funciona? Me ajuda e tal. Eu acho que ele é capaz de fazer isso. Mas uma ajuda é sempre bom. E eu torço para que ele arrebente, torço para que ele dê certo e que ele consiga atingir os seus objetivos junto com o Corinthians. E como a gente falou, ele conhece, ele tem essa vivência de Corinthians, ele tem a vivência na seleção brasileira, como a gente contava, mas agora ele é o cara que toma as decisões. Tem peso para isso, Zupac? Não, porque hoje ele não tem peso. Até então, o Corinthians tinha um treinador badalado, certo? Um treinador com uma carreira internacional. Agora ele tem um cara ali da casa, formado na casa. E eu acho que esse é um ponto importante. Acho que existem duas análises a serem feitas. Uma é a análise técnica da escolha do Corinthians, os prós e contras do que o Corinthians quer e vai deixar de ter ao escolher o Fernando e não ir buscar um técnico consagrado de mercado. E a gente tem muito para explorar em relação a isso e certamente vai explorar durante meses. Outra coisa é a expectativa que foi gerada para o torcedor. Sim. E a expectativa, ela para o torcedor, em relação à expectativa, é uma frustração. Porque o torcedor esperava, primeiro, a permanência do Vitor, e isso não foi possível, o Corinthians não tem culpa nisso. E segundo, esperava alguém, ou do mesmo tamanho, mas um técnico que tivesse o currículo mais encorpado. Zupa, se você... E nisso é frustrante. Até eu quero colocar na tela aqui, Zé, os nomes dos treinadores que foram especulados no Corinthians, ou talvez procurados, e depois o destino de cada um. Porque o torcedor, ele sonhou com um nome mais importante. Né? Desculpa até te interromper, Zupa, que o Vessone teve uma participação conosco aqui no F90 e o Vessone tem muito conhecimento lá no Corinthians. E a gente estava falando sobre o Vojvoda, porque o Vojvoda foi especulado, conversaram com o Vojvoda, chegaram a conversar com ele e tal. E os nomes, né? e a condição que o Vessone falou para os torcedores, a expectativa dos torcedores, era expectativa de título. Sim. Porque nós colocamos Atlético Mineiro, Corinthians, né, Santos e tal, e aí cada uma expectativa. E a expectativa do treinador para o Corinthians, esse treinador que será contratado para levar o time a conquistar títulos. E quase levou. Então essa era a expectativa. E aí eu já não sei, aí entra no que o Zupac está falando sobre os torcedores. Não seria a minha primeira escolha. Eu sou um admirador do Fernando, gosto muito do trabalho dele, conheço a fundo o trabalho dele, mas assim, a gente viu até agora uma lista. E eu acho que a partir do instante que o Corinthians percebeu que ia perder o seu técnico e sabia que tinha um técnico como o Eduardo Cudê no mercado, eu entendo que esse deveria ser o plano A dos times. Porque o Vojvoda estava empregado e ele ficou no Fortaleza. Então você entende que o Atlético fez bem? Eu acho que o Atlético fez muito bem. Para mim, o Atlético deu um tiro certíssimo. Eu sou um admirador do trabalho do Eduardo Cudê e acho que ele seria um ótimo nome, tanto para o Atlético quanto para o Corinthians, pela característica. Diz o Corinthians, na sua nota oficial, que não pensou em nenhum outro técnico e não procurou nenhum outro técnico. Que o único nome cogitado foi o do Fernando Lázaro. Não sei se isso é verdade ou não, não sei se isso faz parte da narrativa do Corinthians para justificar a sua escolha. Se fosse, o que eu acredito? No momento da saída do Vitor Pereira já tinha um anúncio. Qual é a justificativa? E o Mauro até falou que isso não foi feito porque o Fernando queria ir até a Itália para conversar com o Tite. Essa é a justificativa oficial e eu não sei. Mas, enfim... O Tite estava aqui no Brasil até outro dia, né? Eu, se fosse o Corinthians, teria olhado mais
para o Cudê no primeiro momento, o Galo foi inteligentíssimo e pegou. Agora, em relação ao Fernando, é isso. Qual é o contra? O contra é que ele não é técnico ainda, ele vai ser técnico agora, e é claro que isso pode trazer problemas, como trouxe para vários outros técnicos. Para o Silvinho, como não trouxe para o Carille, então tem os dois lados da história. Qual é o ponto positivo? O ponto positivo é que o Fernando já traçou todo o planejamento do Corinthians, junto com o Vitor Pereira, para a próxima temporada. Então, não há quebra de trabalho, não há mudança. O Corinthians continua. Ele conhece o clube como poucos, ele conhece o trabalho de campo muito bem. A relação dele com os jogadores é boa, embora, como disse o Zé, agora ela vai ser diferente. Ele, quando foi interino e embora seja tudo diferente, ele deixou boas impressões, não só no resultado, mas no dia a dia, nas observações. Ele foi muito bem, ele ficou invicto. Se tiver os números aí, pode colocar. Vamos colocar. Então, assim, o potencial do Fernando, ele é muito interessante. E a impressão que eu tenho é que o Corinthians faz duas apostas. Ele faz uma aposta para economizar, porque não se compara o custo de comissão técnica de um e de outro, por razões óbvias. E já que o Corinthians queria manter o Vitor Pereira e não conseguiu, o Corinthians faz a escolha mais próxima da sequência de trabalho. Vamos seguir com esse trabalho? Eu acho que as duas coisas tem pesaram. pra gente seguir esse trabalho aqui? Vamos seguir? Vamos. Quem tem pra seguir o Fernando? Confiamos? Muito. Mas aí, E Zucca, acho que tudo isso levou. Mas tem o contra. A falta de experiência é um contra e ele vai ter que lidar com isso. Com sequência com comportamento nosso e da torcida em sequência de derrota, com insatisfação de jogador com as decisões que ele vai ter que tomar, porque o Vitor Pereira não estava nem aí, porque ele não era próximo dos jogadores, dava o treino e ia embora, né? Então, tem prós e contras. Mas é uma decisão inesperada, acho que esse é um ponto pacífico, ninguém esperava. Não acho que deveria ser o plano A do Corinthians, mas eu entendo como uma opção bastante interessante, sim. Não, o meu questionamento é como será essa continuação de trabalho. Porque acho que são duas cabeças totalmente diferentes. Zé? Eu acho que sim, Eu acho que primeiro você tem um treinador explosivo. É isso sim. Tem um treinador totalmente explosivo e tem um outro que está começando uma carreira. Que é o oposto. É o oposto. Você tem um cara que tem um temperamento que falou várias vezes, que montou a equipe como montou várias vezes. Eu não sei se ele deu abertura, e aí eu estou confortável para fazer essa crítica, porque eu fiz essa avaliação e essa análise desde o começo do ano, que eu falei que o Renato Augusto não era para jogar na posição que vinha jogando. E quando o Renato foi na posição que é a do Renato, o time mudou. Né? O time mudou. Então, eu não sei até onde a gente consegue mesurar se era de fato esse trabalho conjunto. Porque eu não sei até onde o Fernando tinha a possibilidade de entrar no trabalho do Vitor. Que ele já tinha comissão dele. Ele já tinha a comissão dele, entendeu? Então, eu não sei como é que vai ser essa ligação, se vai ter essa continuação. Eu acho que em questões táticas, eu acho que sim, porque o Fernando é muito bem preparado. E o planejamento, né? E o planejamento. Reforços, tudo sendo discutido por eles. Então, mas já estava sendo mapeado em conjunto. Mas aí é mapeado pela cabeça do Vitor. Tá. Entendeu? O Lázaro pode ter outra... Qual é a cabeça do Lázaro? O Corinthians precisa de um jogador para substituir o Renato Augusto. O Renato Augusto é importantíssimo. Enquanto ele joga 60 minutos. Enquanto ele joga 60 minutos no ritmo que ele aguenta, é um jogador excepcional. Quando ele sai, você precisa mudar o sistema de jogo. Será que você precisa mudar todo o sistema de jogo? Será que você não precisa contratar um jogador? Ou um jogador que se aproxime um pouco mais? Um centroavante. O Yuri Alberto vai ficar? Não vai ficar. Matheus Vital, como é que vai funcionar isso? Então, eu não sei, assim, até que ponto foi esse planejamento, até que ponto agora esse planejamento vai mudar. Porque ele tem uma outra cabeça, ele tem uma outra forma. Até o lado sentimental, em relação aos jogadores, ele tem que perder agora. Agora acabou. É um desafio muito grande. Agora acabou. Agora não tem, Matheus Vital era gente boa. Não, mas... Obrigado, Matheus Vital, mas eu tenho que sair. Uma vantagem isso que talvez ele possa ter agora é que o Corinthians já está numa fase de grupos da Libertadores. Sim. Isso já tira peso. Se fosse numa pré-Libertadores, era totalmente diferente. Não teria nem pré-temporada. Mas o Paulista vai ser o termômetro, hein? Então, mas aí nesse sentido do Paulista ser o termômetro, a direção do Corinthians costuma dar tranquilidade para o treinador. O Silvinho nem foi demitido pela direção, foi demitido pela torcida. E não foi rápido, né? O Silvinho, a diretoria bancou bastante o Silvinho. Bancou bastante, até se tornar insustentável. Eu acho que a demissão dele foi muito mal tocada, mas não foi repentina. A diretoria bancou o Silvinho por mês. Não dá para falar que a direção não deu chance. Sim, concordo. O erro da direção foi não ter mandado o Silvinho no final do ano. Então,
e exposto ele à situação que foi. Concordo. Isso foi erro. Exato. Espero que não aconteça o Fernando, inclusive, o Fernando sai do Corinthians para acompanhar o Silvinho. Quando o Silvinho vira técnico no Lyon, o Fernando sai do Corinthians para ser auxiliar técnico do Silvinho no Lyon. Aí o trabalho não deu certo, o Fernando volta para o Corinthians primeiro, como, de novo, o chefe do Cifute, o Centro de Inteligência, que foi ele que implementou. Ele é o pai do Cifute do Corinthians, ele que implementou tudo. Quando era aquele computador de tubo, aquele computador grandão, ganhando DOS, tem internet banda larga. Aquele lá? É aquele lá. E aí, quando o Silvinho volta, aí o Fernando volta a ser auxiliar técnico do Silvinho, e aí ele fica como auxiliar também do Vitor Pereira. É o seguinte, a Renata Ruel já tá chegando, porque a gente vai falar mais da Copa, tá? O primeiro jogo já teve VAR, a Renata já tá trabalhando, com 10 minutos de Copa, a Renata já tava atendendo o telefone, pra gente falar bastante da Copa e também dos outros lances que aconteceram por lá, tá? E mais a seleção... Galera, achei bem interessante, né, o Corinthians ter contratado, né, um técnico já da casa fazendo uma aposta, porque o Corinthians está fazendo uma aposta, porque é um treinador que ainda não tem experiência no time profissional, dirigiu o time do Corinthians em 5 jogos como interino, 4 vitórias e 1 empate, um aproveitamento excelente, né, para um técnico interino. Mas agora ele vai ter oportunidade de dirigir um time que vai estar melhor, né, um time que teve mais contratações, né, depois daquele momento lá que ele era interino do time do Corinthians, né? E agora dá para ter tempo, né? Porque é um técnico novo, tem muita coisa a desenvolver. Então não adianta o Corinthians pegar, deixar o cara 5, 6 jogos, não deu certo, vou trazer um técnico de fora. Não adianta. Se fosse para trazer um técnico de fora, era para ser do início. Porque esse negócio de trazer técnico estrangeiro para dar início no trabalho no meio do ano não dá certo. Não dá certo, porque o Corinthians depois vai ter a Libertadores. A Libertadores é uma competição dura, não é fácil. Então tem que dar tranquilidade. É um técnico que conhece de futebol, né? O cara 20 anos já no Corinthians, cara estudioso. Então eu acredito que vai dar muito certo no time do Corinthians. Assim como o Carille deu certo, ele também pode dar certo também. Isso não quer dizer nada, entendeu? É um cara muito capaz pelo que falam dele. É um cara muito estudioso, corre muito atrás, né? E vamos ver como que vai desenvolver o trabalho dele agora no Campeonato Paulista. É isso aí, galera. Não esquece, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade do nosso canal.